Olá, gente bonita, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. É um grande prazer, é um privilégio até entrar na sua casa essa noite, iniciando aqui a transmissão ao vivo do culto do Ministério Filhos da Graça de Vitória da Conquista. Eu sou o pastor Cristiano Ribeiro, essa querida aqui, pastora Eude Ribeiro, que vai cantar com a gente. E eu vou ministrar uma palavra de Deus ao seu coração na noite desse dia. A palavra de hoje é o desluto de Abraão. Eu gostaria que você, além de estar conosco, convidasse também outras pessoas para participar desse momento de culto, de louvor, de reflexão da palavra de Deus, para que a gente possa crescer junto na graça e no conhecimento, tá certo? Vamos iniciar orando ao Senhor. Eu quero te convidar para fazer isso. Deus poderoso, é com alegria, com contentamento que entramos em Tua presença nesse instante em oração. Nossos corações estão profundamente gratos pelo privilégio que temos de poder compartilhar a Tua palavra, de levar aos corações de tantas pessoas a mensagem do Evangelho, por meio das canções, por meio de todas as reflexões aqui apresentadas, todas baseadas nos princípios que o Senhor estabeleceu. Que essa noite a Tua palavra chegue em tantos lares, a tantas pessoas, transformando profundamente as vidas, para que todas as coisas glorifiquem o Teu nome. A nossa oração e o nosso pedido são feitos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor para todos, uma boa noite. O louvor que eu vou cantar fala sobre um lugar preparado para nós, onde nunca se ouviu, onde nunca se viu, e onde nunca chegou ao conhecimento do coração do homem. É o lugar que Jesus preparou para nós. O lugar mais lindo do mundo. E logo, logo estaremos lá, se Deus permitir. Medite nessa canção e adore a Deus juntamente comigo. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar.
hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e para sempre então diremos, aleluia. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Canção muito bonita. E expressa também o nosso desejo e aumenta as nossas expectativas, a nossa esperança a respeito dessa grandiosa promessa de Deus. Eu quero ler com você o texto que vai dar base, a base inicial, principal da nossa reflexão de hoje, que está no livro de Gênesis, capítulo 23, do 1º ao 3º versículo. Gênesis, capítulo 23, do 1º ao 3º versículo. O texto diz assim: Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta. Excências, a gente fica por aqui nesse fragmento textual e eu convido a você para fazer mais uma oração ao nosso Deus nesse instante. Pai, nós te agradecemos mais uma vez e agora por esta palavra
diante da qual estamos e que também está diante de nós. O que eu peço é que, por favor, por bondade, por graça, fale ao nosso coração. Que esta palavra nos chegue, ó Deus, e conheça a profundidade da nossa alma, os nossos sentimentos mais profundos, que sejam desvelados agora, que sejam revelados, que sejam descobertos pela Tua palavra, para que Teu nome poderoso seja exaltado em nossa vida. É o nosso desejo, é o nosso pedido, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esse fragmento de texto é parte de uma informação, de uma apresentação de um momento muito particular e também doloroso na vida do patriarca Abraão. O texto fala a respeito da morte de Sara, a sua esposa amada, a mulher querida, aquela com quem ele compartilhou os melhores e os piores momentos da sua vida. O texto fala que ela morre em uma terra onde ele é estrangeiro. Não é a sua casa, não é a sua habitação. É uma terra de outro. É um outro país. Mas é um outro país onde ele está também naquele momento habitando e que fará parte das suas possessões e fará parte da sua história. Então ele vai comprar naquela terra de Hebrom um grande terreno onde estará também o lugar de sepultamento de Sara, sua esposa. Nesse fragmento de texto, inicialmente Abraão é apresentado como alguém que está lamentando, que está chorando a morte de sua esposa. Alguém que está enlutado. Alguém que perdeu uma pessoa de importância incomparável na vida. Mas o texto também vai dizer, no terceiro verso, que depois Abraão se levanta da presença de sua morte. Da presença da pessoa que ele havia perdido e que estava morta ali. Antes ele está em situação de lamento, de choro, de prostração, necessários para uma grande perda. Para pensar uma perda, para chorar uma perda, para prantear uma perda, para lamentar uma perda, para o refazimento da sua situação psicológica, emocional. É necessário. Velar é necessário. E ele está em uma prostração velada diante da sua morta, diante da sua esposa falecida. Só que também, depois de um tempo, Abraão se dá conta de que há questões para serem resolvidas. Há situações para serem pontuadas. E estando em prostração, e estando ainda em situação absoluta de luto, é impossível para Abraão resolver outras questões que estão pendentes. É por isso que o texto vai dizer que Abraão se levanta da presença de sua morte. E é claro que, como eu disse antes, aqui nós temos uma informação
a respeito de uma ação de Abraão com um intuito, com um objetivo. Ele se levanta daquela prostração porque ele precisa negociar a terra onde Sara seria sepultada. Só que a expressão textual aqui é tão forte, ela é tão poderosa, quando provavelmente Moisés escreveu: Abraão se levanta da presença da sua morta. Isso é tão forte, isso é tão significativo. Quando você pensa que Abraão está numa condição de lamento, de choro, de prostração, e de repente, diante da necessidade, diante do que está acontecendo na vida, ele vai se levantar. Porque o luto é necessário, mas a prostração não pode ser para sempre, não pode ser contínua, não pode ser infinita. Tem um momento que a prostração precisa ser parada. Tem um momento de se levantar. Isso não desconsidera o amor de Abraão por Sara. Não desconsidera todo o sentimento que eles têm. Porque Abraão e Sara tiveram uma linda história de amor, uma linda história de cumplicidade. Os erros de Abraão e os seus acertos eram repetidos por Sara. Os erros e acertos de Sara eram repetidos por Abraão. As renúncias de Abraão eram os desprendimentos de Sara. Então você vai perceber aqui que até as precipitações de Sara se tornaram os ímpetos de Abraão. Então os dois têm uma história de cumplicidade. E uma história de muitos anos, uma história longa. Quando Sara morre, Abraão já está com uma idade bem avançada. Então Abraão poderia justificar uma paralisada absoluta na sua vida, uma parada total na vida dele. Ele poderia pensar: eu já estou numa situação de vida aqui bastante avançada, já lutei o que tinha que lutar, já corri o que tinha que correr. E agora que eu perdi o meu braço direito, o meu braço forte, a minha cúmplice, a minha amada, eu vou parar. E deixa a vida, por si só, correr o seu rumo. Só que Abraão percebe que ainda há questões a serem resolvidas, inclusive da vida do próprio filho. Há tradições na vida de Isaac que precisam ser cumpridas e que a presença de Abraão naquele momento é imprescindível. Então a vida de Abraão, ela precisa ter seguimento. Ela precisa ir para diante. Ele não pode simplesmente se dar ao luxo de paralisar a sua existência agora. E como eu disse antes, isso não desmerece nada o amor de Sara, de Abraão por Sara. Isso não desmerece nada o respeito de Abraão por Sara. Ele teve o seu momento de luto, o seu momento essencial, mas chegou a hora de se levantar. Talvez você conheça também uma outra história linda, trágica, mas ao mesmo tempo linda, pela forma como uma pessoa reage diante de um luto, como por exemplo a história de John Newton, que era casado com uma mulher chamada Mary. Os dois tinham um amor enorme, uma consideração, e ele muito apaixonado por ela. E ele orava, ele dizia, todos os dias, para que Deus não permitisse que Mary morresse antes dele. Ele queria partir antes da Mary. Só que Deus não atendeu a sua oração. O seu pedido não foi respondido como ele gostaria. E a Mary foi recolhida aos braços do Senhor. Quando ele volta do
sepultamento, quando ele sai do processo de luto, ele escreve a belíssima canção conhecida em todo o mundo, Amazing Grace, Maravilhosa Graça, onde ele afirma: esta graça me trouxe até aqui, e esta graça me levará para casa. Ele estava considerando todo o amor que ele tinha por sua esposa, mas ele sabia que era necessário, que era imprescindível se levantar, porque algumas outras questões precisavam ser resolvidas. A vida não estava parada por causa do seu luto, assim como Abraão também percebeu que a vida não está parada por causa do seu luto. Chega o momento do desluto. A palavra desluto não é uma palavra usual no português. Na verdade, o desluto é uma festa realizada no Timor-Leste, de uma cerimônia, realizada um ano após a morte de alguém querido. Então, membros da família realizam essa cerimônia de desluto, que é muito profundo entre os timorenses, porque depois de um ano tendo vivenciado o luto, passando por todos os processos emocionais e psicológicos necessários, ele chega um momento em que o desluto é realizado como uma cerimônia de quem está dizendo: o luto acabou. A gente não tem esse tipo de tradição, mas precisa em algum momento ter esse tipo de atitude. Porque o luto tem um período, tem um tempo que é necessário, o respeito pela grande perda, a consideração de colocar a cabeça em ordem, de se refazer do susto. Tudo isso é necessário. E essa noite, quando eu falo de luto, eu não estou falando de luto no significado literal de perdas de pessoas queridas, mas o luto que muitas vezes se realiza na vida da gente acontece por conta de outros tipos de perdas. Sejam emocionais, sejam psicológicas, sejam materiais, sejam pessoais. Então, às vezes, acontece com a gente algum tipo de perda, algum tipo de rompimento, algum tipo de parada brusca, algum tipo de descontinuação na existência da gente. É algo que está acontecendo, que a gente está amando, que a gente está realizando, que está acontecendo conforme os nossos intuitos, desejos, ou passando por cima de qualquer tipo de dificuldade, mas é algo que está acontecendo, que está vivo. E de repente a gente sofre um acidente, uma descontinuidade, uma parada brusca, uma perda. E aquilo com o que a gente está apegado deixa de existir. Lutos acontecem. Também situações como essa, que não necessariamente é uma situação de morte, mas é uma situação de perda. E o processo de luto acontece. E que aqui vai mais ou menos ter como sinônimo a palavra prostração. Porque o luto de Abraão acontece num processo de prostração. Ele está prostrado diante da sua esposa, que está morta. Ele se levanta. Depois ele vai para as pessoas de quem ele deseja adquirir o terreno. Ele se prostra diante daquelas pessoas, fazendo um pedido, um desejo que está no seu coração, e ele põe para fora. Aquelas pessoas amam tanto Abraão nessa terra, que não querem vender a Abraão a terra. Então o dono, o pai, o chefe é consultado.
E Abraão vai até a ele. E o cara fala, Abraão, que é isso, mano? A consideração que há entre mim e você é o que são 400 peças, 400 ciclos de prata, por favor, meu. Eu não vou te dar apenas o sepulcro, o lugar, a caverna onde você quer sepultar Sara, não. O campo inteiro é teu. O que Abraão faz? Abraão se prostra de novo. Porque ele não quer receber como presente, ele se prostra porque ele quer pagar pelo campo, ele não quer se sentir em dívida. Então o luto de Abraão, que como eu disse antes, está aqui meio significado pela palavra prostração. Talvez você também esteja prostrado. Você esteja prostrado diante de uma perda. Você esteja enlutado por conta de uma situação desagradável que te aconteceu, da qual você não conseguiu sair, há marcas profundas, há dores ainda, é uma grande decepção, o coração ainda está bastante inquieto em relação a essa questão e por causa disso você se prostrou. Você não consegue realizar outras coisas na vida. Você não consegue buscar outras coisas na vida. Você está prostrado, paralisado. Talvez a sua sensação de dívida é muito grande, por isso você se prostra. Eu conheço muitas pessoas que, por exemplo, estão prostradas diante dos seus mortos mesmo, literalmente. É um luto que parece que não se acaba nunca. A pessoa se sente em dívida com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido, com a esposa que morreu. E essa pessoa, por não ter feito, não ter realizado algo que gostaria de realizar, ou que a pessoa que ela perdeu quisesse que ele realizasse, que ela realizasse, ele não realizou. Quando a pessoa morre, ele quer levar as flores que não foram levadas durante o tempo em que a pessoa estava viva. Fica em sensação de dívida, por isso há uma prostração, há um enlutamento que parece não ter fim. E a pessoa fica produzindo ou deixando de produzir na vida em favor daquela pessoa que foi morta. Vive em torno do luto da pessoa que ela perdeu. Esquece que há vivos que precisam do seu cuidado, que há sobreviventes que precisam também da sua ação de cura. Abraão respeita, Abraão sofre, Abraão lamenta, Abraão chora a morte da sua esposa. Mas chega um momento em que Abraão se levanta da presença da sua esposa, da sua morta. Abraão a sepulta de uma vez por todas. Porque Abraão tem um Isaque para cuidar. Porque Abraão tem uma descendência. Porque Abraão tem pessoas sob seus cuidados. Abraão tem centenas de homens e mulheres que precisam da sua ajuda e da sua atenção. Então Abraão não pode ficar o resto da sua vida prostrado diante de Sara. Ele tem que se levantar. Se não foi possível fazer por quem morreu, então faça por quem está vivo. Porque o sentimento de dívida, o sentimento de culpa, corrói, desgasta, demanda energia. É necessário tomar uma postura e perceber que há outros jardins que precisam de água, vá regar outros jardins. Há outros lugares que precisam de flores e ainda são lugares vivos, não são lugares mortos. Então vá regar esses lugares que precisam de flores, ou dar flores a esses lugares. Vá levar o amor a quem está vivo e necessita. Vá ajudar a quem precisa de você. Sai do teu quarto hoje. Sai do teu estado de prostração hoje.
é o dia do teu desluto. É o dia de tirar as roupas de luto. É o dia de vestir roupas coloridas, roupas novas, roupas limpas. É dia de tomar banho, de passar perfume. É dia de dar uma arrumada na barba, de pentear os cabelos, de dar uma arrumada nessas unhas. Tira essa roupa de luto, minha querida. Faça uma maquiagem bonita, tira umas fotos legais e coloca no Instagram, Facebook. Vá visitar os membros da tua família que você possa vir visitar nesse momento. Amar as pessoas com quem você precisa estar presente, que precisam de você. Vá abraçar teu filho, tua filha, tua mãe, teu pai, teu irmão, teu marido, tua esposa. Tem alguém que precisa de você. Levanta desse teu luto hoje e se arruma. Vá dizer alguma coisa bonita para Deus. Vá declarar o seu amor por Deus. Vá cantar maravilhosa graça. Vai dizer para Deus que a partir de hoje você é uma nova criatura, uma nova pessoa. Diga para Deus que você saiu do lugar onde você estava passando a maior necessidade, como o pródigo da parábola de Jesus. Diga para Ele: troca minhas roupas, coloca sandália nos meus pés, anel nos meus dedos, porque eu quero voltar a ser quem o Senhor me chamou para ser, filho. Chega de luta. É tempo de se levantar. É tempo de desprender-se da dívida. É tempo de aparecer diante de Deus, diante da vida. Inverno passa agora. Primavera chega. É tempo dos pássaros cantarem, dizia Salomão no livro de Cantares. É o tempo das flores aparecerem na terra. As figueiras já começaram a dar os seus figos, então é hora. É tempo de mostrar um pouco de alegria, porque ainda há motivos para se alegrar. Então, Abraão, se você já venceu o teu luto, se você já venceu o sofrimento da perda, se já passou o tempo da lamentação, levante-se hoje da presença do teu morto, da presença da tua morta, da presença do teu trauma, da presença da tua frustração, da presença da tua angústia, da presença da tua paralisação. Levanta hoje. Casa. Vamos colorir, vamos acender, vamos fazer brilhar, vamos clarear a vida. Porque esse é o tempo de desluto para você. Você entende isso? O Deus que te levanta, o Deus que te ajuda, o Deus que te toma pela mão direita, o Deus que te chama, o Deus que grita o teu nome. Então ouça a voz de Deus esta noite e levante-se. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você e por você nesse instante. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra. Porque, com sinceridade no meu coração, eu não tenho dúvida de que esta é uma palavra do Senhor para o coração do Teu filho, da Tua filha, dessa pessoa linda que nos assiste e que nos ouve. O que eu peço, por favor, é que o Espírito Santo mova esta palavra nesse coração, Pai. Nesse lugar da emoção, na psique dessa pessoa, e faça uma transformação profunda que nenhum tratamento psicológico ou psiquiátrico poderia fazer. Faça pela presença, pelo movimento do Espírito Santo, por Tua palavra agora. Nós te pedimos isso, para que essa pessoa saia do seu estado de luto, dessa condição de prostração, e se levante para a vida.
E se levante para ser referência. E se levante porque é espelho. E se levante porque há outras pessoas que precisam da sua ajuda e precisam da sua vida. Nós pedimos isso e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bem, queridos, eu quero agradecer de todo o coração aos nossos irmãos, aos nossos amados que estão nos assistindo agora. E lembrar os irmãos que o pastor Edinho viajou ontem para Portugal, chegou hoje cedo, já participou da cerimônia civil de casamento do seu filho Marcos lá, né, com toda a sua família. E no sábado ele vai realizar a cerimônia religiosa de casamento do Marcos, juntamente com sua família. Gratos aos irmãos que oraram em seu favor. E a gente pede que continue orando, claro, para que Deus abra todas as portas que são necessárias para todo o trabalho que o Senhor tem a realizar em suas vidas e por meio de suas vidas. Tá bom? Lembro aos irmãos que domingo, às 10 da manhã, pastor Wagner estará com a Escola Bíblica Dominical na sua página no Instagram, sua página pessoal do Instagram. E nós voltamos à noite, no domingo, às 19 horas, tá? Com a transmissão do nosso culto dominical, tá certo? Com toda a nossa família, para a glória de Deus. Muito obrigado mais uma vez, que Deus em Cristo abençoe profundamente a sua vida. Que o grande amor, a graça e o consolo do Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja com você e com toda a sua família, não só hoje, mas sempre. Amém. Tenham todos um ótimo final de semana.